Bruxas. São Bruxas. bruxas. Oi! Eram consideradas seres malignos pelos primeiros cristãos da Europa. Nossa. Desde então, foram criadas várias imagens Calma, Davi. icônicas, como a famosa Félia, com a verruga no nariz, que fica em volta de um grande caldeirão, enquanto usa o chapéu pontudo. Será que uma do bruxa sobrevive a uma inferno. agressão doméstica, não? Na vida real, Essa... as bruxas Não sei. são bem diferentes. Mas essa bruxa aí é gameplay, ué. Essa daí, sim. Milhares de pessoas foram mortas, acusadas de bruxaria, ou de terem alguma relação com Satanás. Porra. Nessa Sexta do Medo. Não, pô, Lembrei só uma de pergunta. histórias Imagina, reais velho. de Imagina o cara chega em casa, birra. O cara tá numa floresta. Chega dentro de uma caverna e tá a mulher com um chapéu pontudo, verruga aqui, fazendo uma poção, um bocado de cadáver na porta de casa. Eu vou dizer, pô, a gente vai ter que brigar aqui dentro, porque a mulher me quer matar também. Que foi? Não é preconceito, é conceito. Os caras tocavam. Cara, os caras tocavam fogo em bruxa. O que eu tô falando é o mais light. Foi errado, Zé. O quê? O que eu tô falando Não, é mais não sei. tranquilo. Eu não sei, repete o que você falou que eu tá gritaria aqui com o Doneixo. Esqueça. pessoas que foram consideradas Foi misoginia. bruxas. Eu sou Bira. Agnes Simpson. Oxi. Olha que louco. Por causa de uma tempestade, foi considerada bruxa. No início de 1590, o rei da Escócia, Jaime VI, se Jaime? casou com Ana da Dinamarca. Nessa época, Ana tinha escutado muitas histórias envolvendo magia e feitiçaria, o que a deixou morrendo de medo. Com o tempo de convivência, Entendi, esse Bira. medo também tomou conta do rei. Um dia, o rei e a rainha passaram por uma experiência horrível quando, depois de uma viagem, estavam voltando para a Escócia. Nesse dia, eles presenciaram uma das mais Mano, cê- terríveis sem tema hoje. tempestades. Impressionado Ele com a fala bem pra força caralho, da bem natureza, Ivan Lima é muito o foda. rei, então, começou uma campanha de caça às bruxas. Para o rei, bruxas teriam jogado um feitiço na mãe natureza e, por isso, tinha caído aquela terrível tempestade. Faz sentido. Cerca de 70 pessoas foram rei acusadas tava de alombrado. bruxaria entre 1590 Faz todo e sentido. 1592. É isso. No meio delas, Agnes O crítico ali, velho, você viu? e uma outra 1590 Crisgo tá ali. e 1592. Olha lá, olha lá. No olha meio lá. dela, Olha aí, Crísigo. É ele mesmo. É ele, cara. É ele mesmo, velho. Matador de bruxa, filha da puta. Assassino safado, velho. Se aquele outro ali do lado também fosse careca, era você, né? Agnes Simpson e uma outra mulher chamada Gaylis Duncan. Duncan. O motivo pelo qual elas tinham sido acusadas de bruxaria, até hoje isso permanece um mistério. O fato é que Agnes foi presa e torturada. E mesmo assim, negava qualquer movimento com bruxaria. É claro. Entre as acusações, É. disseram que Agnes Na cadeia tinha todo mundo é participado inocente. de cultos de bruxaria e que ela seria a idealizadora da infame tempestade. A mulher que só tava atormentou fazendo uma a Escócia. feijoada na época, pô. Por isso que foi feito no Brasil, não Durante tem esse dias, negócio, não. Agnes foi privada do sono e passou por diversos métodos de tortura. Não aguentando mais, ela confessou que era aliada de Satanás e que Pra havia acabar com o conspirado contra o rei. Depois das confissões, Satanás Agnes é Simpson foda. foi para a fogueira, onde queimou até a morte. E quando uma mulher é acusada de bruxaria pelas próprias filhas? Malin Matis Dorer A mulher era ruim, né? A Malin própria filha entregar? era uma viúva sueca que foi acusada Pessoal aí não pelos tava filhos de informado, sequestrar Bradock. crianças O e as pessoal não levar tava para o informado que esse ritual negócio de satânico. chuva é culpa do Bolsonaro. Durante as perseguições às bruxas na Suécia, entre 1668
Em 1676, Se fuder as pra ti. pessoas que supostamente estavam envolvidas Gastador de com brocha é foda. feitiçaria eram primeiro degoladas e depois queimadas em grandes fogueiras. O caso de Malin foi diferente dos outros. É que ela foi considerada a única bruxa da história sueca queimada viva. Sua pena foi diferente das outras, porque Malin se recusou a admitir sua culpa, Poxa. fazendo as autoridades optarem por uma sentença mais rigorosa. Malin manteve firmemente sua inocência até seu último momento de vida. No final, ela se recusou a apertar a mão de suas filhas. E como uma delas pediu que ela se arrependesse, Malin disse que estava entregando a vida de suas filhas ao diabo. Eita porra! E as amaldiçoando por toda a eternidade. Jesus! Quando as chamas tomaram conta O do pato corpo tá de rachado. Malin, não se escutou gritos e nenhuma reação de dor. Para as pessoas que assistiam ela ser queimada, essa era mais uma prova de que Malin era uma terrível bruxa. É bruxa? Não gritar com fato fogo? É curioso. bruxo? E segundo a história, Capeta protegendo. uma das filhas de Malin foi condenada por perjúrio, o ato intencional de prestar um juramento falso. E acabou sendo executada. Como foi mais rápido? Existe uma vasta lista de pessoas que foram executadas por serem acusadas de bruxaria. Netflix não dá pra ver não, Olipe. Outro caso muito famoso é o de uma mulher conhecida como Mother Shipton. Mas também ela tem cara de bruxa, tô Úrsula com medo. Solteiro. isso? O nome Senhor dela amado. não teve uma boa reputação no passado. Ela era famosa por ser uma profetisa inglesa, muito temida no século XVI. Filha de uma mulher que também era considerada Ah, porque tá preto e bruxa. branco, né? Desculpa. Mother Shipton é descrita como uma mulher terrivelmente feia e desfigurada. E diziam que ela era filha do diabo. Mas também? Apesar da sua aparência assustar as pessoas, ela era considerada a maior clarividente da Inglaterra e era frequentemente comparada a Nostradamus. A lenda sobre Mother Ô, Zanfa. Shipton diz que ela previu Alexa, quem foi Nostradamus? De Nostradamus. acordo com a Wikipédia, Michel de Nostredame, geralmente latinizado como Nostradamus, foi um astrólogo, médico e vidente francês de renome, mais conhecido por seu livro Les Prophéties, uma coleção de 942 quadras poéticas supostamente prevendo eventos futuros. Oh. O livro foi publicado pela primeira vez em 1555 e raramente deixou de ser publicado desde a sua morte. Caralho, o cara prevê o coronavírus. Que viagem. grandes acontecimentos, como a Invencível Armada, uma esquadra reunida pelo rei Filipe II da Espanha em 1588 para invadir a Inglaterra. A Grande Praga de Londres Desculpa antes. e o Grande Incêndio de Londres. O que faz Mother Shipton diferente das outras bruxas Deve ser, que Macão. eu citei Cuidado. é que ela não foi queimada viva ou decapitada. Ela teve uma morte normal. E segundo contam, ela teve um grande enterro nos arredores de York, por volta de 1561. Nessa época, York Não. era uma cidade antiga. Depois é que acharam de novo, aí falou Nova York, entendeu? Se ligou, Zafa? Desculpe. Desculpe. Você quer uma maldição real? Tem uma maldição real. Procure depois ela aí na internet, tá? Só pergunte pra Alexa, velho. Você quer ver? Eu não lembro quem é que foi, mas se eu não me engano, foi uma monge lá, uma freira, alguém assim, lá em Portugal, lá pros anos de 1300, 1200, que amaldiçoou a família real portuguesa, falando que todos os primogênitos da família real portuguesa iriam morrer. E é true, todos morreram.
Pesado. É mesmo, velho. Ó, vê aí pra você ver se não é real. Procura é aí, verdade. você que Ué, sabe. procure aí, se você estiver duvidando, é verdade, velho. Quer ver? Deixa eu procurar. Procura Mas não deve aí. ter vídeo disso. Eu vou dar play não aqui. Deve ter. Ô, Tá, louco, então vai você é vendo de aí, eu vou Manaus, pô. procurando. Você trabalha com índio e capivara. Qualquer coisa que tiver uma faísca, você acha que é bruxaria. Quando acende a luz de casa, você fica com medo? Na Alemanha, uma mulher chamada Merga Bien foi Meu amigo condenada Doutor. por Você é meu parceiro, pô. Você tá ligado, né? Você é puta, isso sim. Não fala comigo, não. Já contratei 2 onças de capivara pra bater na porta da sua casa aí, só que elas morreram de sede no caminho até o Nordeste. Boa noite. Choveu hoje, filha da puta. Vai tomar no seu cu. É a maldição dos Bragança, ô cavaleiro? É essa aí. Vê essa aí. Vê se Acha o ela é link true. aí. Acha o link, Valim. julgamentos de bruxas de Fulda Joana Dark. entre os anos de 1603 e 1605. Foda o nome da mulher. Jeanne Dark é foda, pô. Bien, Sacanagem. Vai nasceu tomar na no cidade cu, de velho. O Fulda, cara deu um bico no... onde foi casada 3 vezes e foi a herdeira de seus 2 primeiros maridos. Desculpa, Quintaro. Por falar nisso, seus 2 primeiros maridos tiveram um papel muito importante nas acusações feitas contra Bien. Em 1588, ela se casou com Blasius Bien e se mudou da cidade. Mas voltou após um conflito com os empregadores do marido. Na época, o príncipe alemão ordenou uma investigação sobre bruxaria na cidade. Mais de 200 pessoas foram executadas por bruxaria. Bruxaria. Em março de 1603, as investigações resultaram na primeira onda de prisões na A cidade. mulher falava pro cachorro, Em 19 senta. de Quando ele junho, sentava, ela falou, Bien opa. foi presa. Ah, Seu como que atual vai? marido protestou a Eu prisão não gostei da não, ô afirmando morcego. que ela estava grávida. Devolvi Na aqui. prisão, Ah, mas ela eu foi clico aqui em imbecil, forçada você a foi lá embaixo, eu acho. confessar o Foi, não. assassinato de seu segundo marido, dos seus filhos e de um membro da família dos empregadores de seu marido. Além disso, através de sessões de tortura, Bien também Caralho, bicho, confessou vai tomar no que cu. tinha Que misoginia participado é de essa, velho? rituais satânicos. Sua gravidez gerou muitos debates, já que ela e o marido não tinham filhos, embora estivessem casados há 14 anos. Ela então foi forçada a confessar que sua gravidez era o resultado de uma relação sexual com o diabo. Eita, pô, capeta, filha. Mas de peste. todos os casos envolvendo bruxas, É ele. talvez o mais famoso deles seja o das bruxas de Salem. Aí, ó. No ano Agora eu de sei, Skip. 1692, no estado de Massachusetts, Caralho. os norte-americanos tentavam superar o trauma de uma guerra britânico-francesa no solo Massachusetts. americano. Nessa Nessa época, as pessoas tinham medo dos índios e a varíola havia se espalhado pelas colônias. Em janeiro de 1692, 2 jovens começaram a sofrer ataques, gritos incontroláveis e contorções corporais. Ó, A explicação para esses surtos, bruxaria. os médicos da época disseram que as mulheres tinham sido vítimas de bruxaria. Mata as meninas, Alguém é? precisava ser acusado por todo aquele caos. Pois é, Traulis, Em concordo com fevereiro do você. mesmo ano, 3 mulheres foram acusadas de enfeitiçar as 2 meninas. Uma escrava chamada Tituba, uma moradora de rua chamada Sarah God e uma pobre idosa chamada Sarah Osborne. Porra, toda a Sarah é Vendo que seria complicada. difícil se livrar das acusações, Tituba confessou Titubeou, ser né? uma bruxa. Confesso, achei E que ela ia começou a titubear. acusar outras pessoas de fazer feitiçaria. Outras mulheres fizeram o mesmo. E o que se sabe é que deu-se início a uma histeria coletiva. No dia 10 de junho, a primeira suposta bruxa, Bridget Bishop, foi enforcada em Salem. Após a primeira execução, muitas outras pessoas morreram. No total,
mais de 150 homens e mulheres foram acusados de bruxaria. A caça às bruxas de Salem só teve fim quando o governador William Phips atendeu a um pedido do então presidente da Universidade de Harvard, que denunciou o uso de evidências especulativas. Em uma carta, o presidente da universidade disse o seguinte: é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Pressionado pelo fato de que a própria esposa está sendo acusada de bruxaria, o governador decretou o fim do julgamento em 29 de outubro. A mulher tava na reta, né? No final da década de 1690, os julgamentos foram considerados ilegais. E 10 anos depois, uma restituição financeira foi dada às famílias Cadê das o link do pessoas vídeo, Zanfa, da que tinham Bragança? sido mortas. Peraí. Por que o homem acha que dando dinheiro ele apaga o que foi feito? Hã? A pergunta é: o que faz uma pessoa ser considerada bruxa? Uma vassoura. Eu Gato. despeço por aqui. E um Mas caldeirão. Será que tem alguma Caldeirão. Sara aqui, velho? Olha. Será que tem alguma Sara aqui com H? Porque se for, a gente já toca fogo logo.